Saudações, eu sou Marcos Valério XR no dia 25 de fevereiro de 2022. Bastante, quase deprimido com toda essa situação. As más notícias não param. Primeiro, a questão da guerra, eu não comemoro isso de forma nenhuma, é um fator totalmente lamentável. Eu acho que a Rússia não teve escolha, foram pressionados por todo um processo sistemático de agressões diversificadas e em algum momento teria que reagir. Mas não é algo a se comemorar. Eu não gosto de situações de conflito. Eu sempre manifestei contrário a isso. Eu ainda preferia que a Rússia tivesse optado por um caminho assim, um pouco menos invasivo, literalmente. Mas essa não é a única má notícia. Além de tragédia em Petrópolis, que é o que nos lembra que é quão trágico essas pessoas que continuam morando perto de morros, né? E todo ano são tragédias e mais tragédias, esses deslizamentos brutais. E o pessoal continua lá, morando em beira de morro, continua morrendo. Coisa que inclusive aqui no Distrito Federal não tem como acontecer, né? Porque é um imenso planalto. Mas até aqui existe, num outro canto, um morrinho aqui e ali. Fico imaginando com o avanço da especulação imobiliária, que é o verdadeiro responsável por isso, né? Até que aqui nós podemos começar a ter coisas parecidas. E esse motivo é basicamente esse. Porque no Brasil, infelizmente, é um país tão adaptado ao parasitismo rentista que a terra é uma das coisas que também é amplamente utilizada para a especulação financeira. Veja o meu vídeo sobre aquele que, em defesa dos ricos e oprimidos, onde eu cito um exemplo muito claro de como que as pessoas apenas tendo muito dinheiro e utilizando-se de especulação ferram com a vida de todo mundo para ficarem ainda mais ricas do que já eram, e já eram ricas. A questão imobiliária. E tem liberal que defende essa desgraça. Você vai simplesmente investindo, né, comprando cada vez mais terras para vender mais caro, gerando escassez artificial. E é basicamente isso que vai empurrando as pessoas para áreas cada vez mais precárias. E não há discussão séria sobre isso, contra essa questão da especulação imobiliária. Fala-se muito do problema da moradia, né? Do sem teto, do sem terra. Mas mesmo eles apontam um pouco essa questão de que o problema crucial é utilizar a terra como um meio de especulação, para que o capital se multiplique em cima da desgraça e da miséria alheia. Mas o fato terrível de que a Colômbia, que atualmente é capacho dos Estados Unidos e membro da OTAN, acabou de liberar o aborto até 6 meses de gestação, 24 semanas, 6 meses. E tava aí um monte de feminista comemorando, inclusive algumas figuras relativamente notórias, como nossa Maria do Rosário, apesar de que comemoraram discretamente. Eu que vivo dizendo, abortismo não tem limite, não. Eles utilizam as 12 semanas como uma forma de tornar mais palatável, mas se deixar, eles empurram mais até o infanticídio, não tenha dúvida. Existe uma curiosa correlação entre esses movimentos feministas, né? E se você entender movimentos feministas, até mesmo no sentido mais antigo, historicamente mais antigo, daqueles que tentam libertar a mulher dos seus padrões culturais, inclusive sua função reprodutiva. Isso tem uma associação muito direta com infanticídio. Bem, mas as notícias continuam piorando. Enquanto isso, nós temos aí nosso Congresso tramitando um projeto de lei de liberação dos jogos de azar no Brasil, de liberação dos cassinos. E já teve um parecer favorável no Congresso, está todo um clima favorável a aprovar essa porcaria. E sim, eu sou absolutamente contra isso. A imensa maioria da população brasileira é contra isso. Isso é o canalha do Paulo Guedes, como sempre, a sua corja do centrão, tentando trazer mais esta mazela para este país, curiosamente, colocando mais um racha no governo Bolsonaro. Além da última aí do Mourão falando uma asneira grotesca e do Bolsonaro tendo que corrigi-lo. Acontece que da base de apoio do Bolsonaro, grande parte
é os ditos, entre muitas aspas, evangélicos. Eu sempre coloco aspas porque não tem nada de evangélico nesse pessoal. Esse pessoal é basicamente antigo testamentário. Praticamente não, a maior parte deles praticamente não fala em Jesus. Muitos são pentecostais, neopentecostais. Mas ainda assim, tem também a comunidade que são mais cristãos, né, que são um pouco mais evangélicos sim. E essa base toda é evidentemente contrária a essa liberação dos jogos de azar. Lembra daquela discussão entre Damares e Paulo Guedes, naquele vídeo vazado da reunião ministerial, que parece uma coisa distante, né? Porque diante de tudo que veio depois, se tornou quase que pouco relevante. E o próprio Silas Malafaia tá meio assim que grilado com essa história. O fato é que se esse projeto for aprovado, se Bolsonaro não vetar, não conseguir vetar isso, principalmente se ele pelo menos não tentar vetar isso vai gerar um problema sério na base dele. Porque ele pode correr o risco de expulsar boa parte desse apoio dessa comunidade religiosa. E ao mesmo tempo, se vetar, ele perde o apoio de grande parte do Centrão e das milícias, que são evidentemente quem vai gerenciar essa porcaria, principalmente no Rio de Janeiro. Você pensa que acha que não existe uma correlação muito direta entre jogo de azar e tráfico? Isso vai ser uma festa. Enquanto isso, segue a todo curso esse crime grotesco da privatização da Eletrobras, né? Apesar de ter sido demonstrado, assumido inclusive por ministros do TCU, de que isso é uma fraude, isso é um golpe. Tem irregularidades brutais aí, para usar o termo mais suave. E no entanto, está seguindo em frente. Olha a frase lá do ministro do TCU, né? Se fosse mim, eu não privatizava. Eu não dava, sabe? Reconhecendo claramente a nível pessoal que eu li uma cachorrada. E esse crime de lesa pátria está sendo tocado em frente. Assim, as notícias são péssimas. É o que eu vivo dizendo, de certa forma o último ano normal foi 2012. Por isso que é irresistível aquela pegadinha simbólica de que o mundo realmente acabou em 2012. De lá pra cá nós estamos assim meio que num limbo, né? Jamais diria inferno, mas é num pós-apocalíptico. É surreal tudo que aconteceu. Toda a situação, a própria pausa do processo civilizatório de desenvolvimento do Brasil, seguida de um extremo retrocesso. Não que não houvesse notícias ruins antes, sempre teve. Esse mundo nunca foi perfeito. Mas eu tenho experiência de vida suficiente para dizer que nós passamos por uma fase nesse começo de terceiro milênio que foi anormalmente boa. Isso para quem se lembra muito bem. Eu tenho uma memória boa de elementos da infância. Eu me lembro bem do governo de Ernesto Geisel, Ivey Figueiredo, e todas as tragédias de morte de Tancredo Neves e governo Sarney e Collor, e tudo que veio depois. E eu posso garantir, nós nunca tivemos uma fase de otimismo generalizado tão boa quanto a gente teve durante principalmente o governo Lula, né? E o que sucedeu logo depois, né? Então até 2012 a situação estava muito boa comparado com tudo que veio depois e com quase tudo que vinha antes também. Dava para notar um otimismo generalizado nas pessoas, com exceção das corjas delirantes de gente comunista que estava aí enchendo o saco de sempre, mas pessoas falando bem do Brasil, brasileiros viajando para o exterior, passando uma boa imagem. E até numa certa forma, no sentido geral, o mundo estava indo bem, pelo menos até a crise do subprimes em 2008, 2009, né? Então as notícias são ruins, a situação tá realmente deprimente. E com essa situação aí dessa guerra na Ucrânia, não promete melhorar em curto e médio prazo, e o coronavírus nem acabou ainda. Tudo bem, a gente começou a ter uma queda de novo no número de mortes, que a gente chegou a ter em 9 de janeiro desse ano a baixa histórica, teve um dia de 50 mortes num dia. Claro, esses números são bem aproximados, né? Mas em um mês foi para 1.200 e quase 1.300, com essa subida da variação Ômicron. Então nós tivemos um total de 11 a 12 mil mortes em um mês, e agora começou a descer. E como eu sempre digo, na descida morre mais gente que na subida. Nós vamos ter pelo menos 40 mil mortos ainda, provavelmente mais. Provavelmente vamos chegar perto dos 700 mil mortos no total, só perdendo mesmo para Estados Unidos, que vai passar de 1 milhão seguramente.
Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. É difícil ver um cenário realmente positivo em qualquer sentido geral. Mesmo com perspectivas eleitorais, quaisquer que seja o seu candidato futuro. Então, num cenário desses, deprimente desses, cara, é difícil de você se agarrar em alguma coisa. Mês que vem eu vou viajar, inclusive, né? Vou finalmente pegar uma prainha lá em Fortaleza para ver se melhora um pouco. Mas a situação é grave. Eu só tenho uma boa notícia para vocês, né? Que, por falar em esse fim de mundo, né? Nesse pós-apocalíptico, engraçado que a palavra apocalipse, ela literalmente significa revelação, né? Mas ela assumiu esse contexto de fim de mundo, de destruição em massa. E revelação é desvelar, é remover os véus que ocultam a realidade. O próprio conceito de verdade é muito curioso, né? Porque originalmente em latim é veritas. Veritas na verdade é sinceridade, é meio que franqueza. Mas em grego é aletheia. E aletheia é um conceito negativo, né? É o desvelado, é o não escondido. A ideia de que a realidade ela está dada aí, mas está abaixo de camadas de ocultamento que tem que ser removidas. Então o apocalipse seria isso, a revelação da verdade. Mas bem, por falar nisso, a notícia boa que eu tenho para dizer é que as 4 damas do apocalipse continuam à venda aí por R$4 na Amazon. Estou pensando em mudar esse preço daqui a pouco. E em formato hardcopy, formato livro, por R$33 na WePlac, mais o frete. E trata-se de um universo paralelo, né? Porque na realidade das 4 damas, o mundo tem basicamente a mesma história que a gente conhece até 2001, mais ou menos, né? E a partir dali começa a clivagem, então as coisas começam a se diferenciar, de modo que no universo paralelo das 4 damas, o 2022 é absurdamente diferente, é outro mundo, completamente diferente. E esse processo começa a partir de 2001. Então aconteceu o 11 de setembro, por exemplo, né? Só que isso vai, e a partir daí a situação vai variando até que a partir de 2006, 2007 já é outra realidade. E ajuda um pouco a esquecer toda essa situação, né? Mas é bem, é mais um desabafo. Ainda não sei, vou ter que abordar esses temas, ainda vou abordar mais detalhadamente essa questão aí dessa indecorosa liberação de jogos. Eu tenho aversão a jogos de azar, eu acho isso detestável. E eu tenho motivos, argumentos a esse ponto. Não que eu seja contra a pessoa jogar um pouco, não, até a questão não é nem isso. Mas regulamentar isso aqui no Brasil, ainda mais nesse esquema, que não vai ser num esquema revertendo em benefícios diretos para o Estado, como se fosse, por exemplo, operacionalizado pela Receita Federal, como é a loteria. Não, vai ser uma coisa para encher o bolso do setor privado, para vir estrangeiro explorar o jogo aqui. Isso vai ser para isso e para intensificar o crime organizado. E também teria que abordar um pouco essa questão aí da liberação do aborto na Colômbia, né? O que está fazendo com que a América Latina aos poucos vá caindo como o último baluarte de resistência contra o abortismo. Já caiu Uruguai, caiu Argentina, ou pelo menos a Argentina tem alguma esperança, mas assim, vaga, vai cair. E cai em Colômbia agora. Quanto tempo o Brasil ainda resiste contra esse assédio? Para variar, foi liberado num golpe judiciário, né? O que vai acontecer no Brasil. Vai ser golpe judiciário também que vai ser STF que vai liberar aborto no Brasil. Tenham certos disso. Eu sou capaz de apostar que os ministros indicados pelo Bolsonaro vão votar a favor. Mas chega. Era mais um desabafo. Mas aproveitem lá. Então, quem não comprou ainda, compre o livro Os 4 Damas do Apocalipse. E quem não fez ainda, por favor, faça uns reviews lá. Estou com poucos reviews. Dá umas avaliações lá para melhorar as vendas. Infelizmente a Amazon não permite saber quantos nós vendemos. Eu devo ter vendido uns 30, 40 exemplares, não sei. Mas é isso, eu sou Marcos Valerio XR no dia 25 de fevereiro de 2022. Obrigado pela sua atenção.